Graça e paz, meus amados irmãos, aqui quem fala é seu amigo Robson Martins. Hoje eu venho trazer mais um devocional para vocês, muito importante que eu vou falar hoje. Eu gostaria que antes de continuar ou começar esse assunto com vocês, eu gostaria de pedir o Espírito Santo para tangir teu coração através dessa unção de ensino e que o Espírito Santo me produza mais sabedoria espiritual para falar ao seu coração. Meu amado Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que a sua unção, a sua sabedoria e a revelação ela flua sobre o meu espírito, que a mente do meu espírito seja liberada, para que o coração de cada um seja tangido pela sua unção e o entendimento seja edificado. Que a revelação da sua palavra venha com fogo do teu espírito, o teu poder sobre essa palavra e imparta isso no coração da tua igreja. Traga fé ao coração daquelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amados, hoje eu vou falar um assunto que nós já conhecemos dele, você que também tem nos acompanhado no nosso canal, já trouxe alguns devocionais, alguns ensinamentos sobre oração em línguas. Só que hoje eu gostaria de dar continuidade sobre esse assunto. Judas, versículo 20, assim, mas vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Jesus Cristo. Amados, é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Esses dias em oração, o Senhor me deu revelação com o nosso pessoal do nosso ministério, as pessoas que são novas convertidas, e a nossa base central por enquanto está em Brasília, em breve estará aqui no Rio de Janeiro. E o Senhor me revelava, eu intercessão pela vida deles, e o Espírito Santo me deu uma revelação importantíssima. E eu entrei em êxtase e de repente eu vi aberto diante de mim, eu vi o povo na igreja como se estivesse ouvindo pregar, e a voz do Espírito falava para mim claramente, ainda que eles estejam se alimentando de leite, mande o povo orar em línguas e não cessar. E eu voltei daquele êxtase espiritual e quando eu vi aquilo ali, o Espírito Santo falou claramente, diga a eles para que eles possam continuar na oração em línguas, a fim de que eles não parem desse processo, porque eu estou edificando eles. Irmãos, a oração em línguas ela é tão importante para nossas vidas que até a pessoa que começou agora no Evangelho mais imatura pode se tornar uma pessoa em pouco tempo rica de sabedoria e revelação se ela orar no Espírito Santo. A importância da oração em línguas é tão grande nesses últimos tempos para que nós possamos vencer os ataques de Satanás dos últimos tempos. Os ataques das trevas, o ambiente da guerra espiritual dos últimos tempos tem se levantado de maneiras muito terríveis e poderosas. E nós temos que estar revestidos do poder de Deus para combater os poderes do inferno. E eu quero falar para vocês de alguns vídeos mais à frente sobre batalha espiritual, que foi as áreas que eu mais fui treinado para trazer libertação em questão de batalha espiritual. Eu passei anos de treinamento, grandes treinamentos, sendo levado em espírito para conhecer. Infelizmente, tive que ver coisas que às vezes os olhos humanos não querem ver a respeito do inferno, mas ali eu obtive o entendimento e o conhecimento das estruturas infernais para hoje poder combater com o poder da palavra e a unção e a glória de Deus para ajudar na libertação e na capacitação espiritual do avanço da Igreja de Cristo nessa terra. Eu quero falar para vocês para que você mantenha seu espírito ativo através da oração em línguas. Por quê? Porque nós temos que orar em línguas no meio da batalha espiritual. Por que nós temos que orar em línguas para a nossa edificação espiritual? Porque isso vai elevar o seu senso de discernimento de espírito, de poder e capacitação para romper contra as estruturas do inferno, contra as camadas que Satanás tenta nos bloquear nosso espírito e o nosso avanço nessa terra. A importância da oração em línguas ela é tão grande que através desse dom você pode se edificar sobre a sua santíssima fé, que é Jesus Cristo, na revelação de que Cristo é dentro do teu espírito. É o interessante que muitas pessoas perguntam, poxa, mas meu pastor me ensinou que nem todos falem línguas, porque diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 até o 30, que nem todos têm dom de curar, nem todos falem línguas, mas ela se esquece de ler até o final, que o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo, com dedicação os melhores dons. Ele ensina a gente a buscar os dons, mesmo que você ainda não fale línguas, busque, mesmo que você ainda não é batizado com fogo, busque, aquele que pede, recebe, que bate, abre, aquele que procura, encontra. Nós temos que buscar e usar na fé para receber aquilo que nós cremos. E hoje quero elevar seu nível de fé para que você continue na oração em línguas e não desista desse caminho. E o Espírito Santo me revelou claramente que era para mim continuar na oração em línguas, porque ensinar as pessoas a continuar e a perseverar sobre o fundamento da oração em línguas, porque isso ajudará elas nesse momento de guerra espiritual que nós estamos enfrentando nos últimos tempos.
Porém, hoje eu venho trazer uma ativação pela essa palavra no seu coração, dizer o que Deus produziu na minha vida através da oração em línguas, né? Através da oração em línguas, durante anos de oração que eu passava orando 6 horas por dia, às vezes 8 horas por dia, né? Sempre estava ali me edificando no Espírito, às vezes passava 10, teve um momento que eu cheguei a passar 15, 20 horas por dia orando em línguas. Isso naquele mesmo momento com Deus, e sempre que eu estou no meu reservado com o Senhor, lógico que eu aprendi vários livros de oração e recebi unções e revelações de como orar em outros aspectos, que eu estou ensinando agora no livro que nós vamos lançar no congresso, agora em abril, Restaurando o Manto de Oração. Ensino muitos aspectos de oração que me ajudaram muito, que o Senhor me ensinou para romper nas batalhas espirituais e destravar as regiões celestiais. Mas a oração em línguas ela é muito importante, por quê? Porque ela amplia a sua dimensão de fé. Quanto mais nós oramos em línguas, aqui diz aqui, ó, em Judas 20, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Quanto mais oramos no Espírito, essa fé que está dentro do nosso Espírito, ela é edificada. E de alguma maneira sobrenatural, ela vai se expandindo dentro do nosso ser. E isso depois vai transitar para a nossa mente, transitar para a nossa alma, transitar para a nossa vida terrena. Isso é muito poderoso. Quanto mais eu orei em línguas, a fé foi sendo gerada dentro de mim. Agora eu quero que você entenda isso aqui, preste atenção. A fé não é algo emocional nem algo racional. A fé ela vem diretamente dentro do nosso espírito. É um dom de Deus que nós recebemos. É um fruto do Espírito Santo que é gerado dentro do nosso espírito com o tempo. Então a fé ela é espiritual, ela não é uma coisa natural, né? Lógico que existe a fé natural, mas a nossa fé que nós estamos falando aqui é a fé espiritual que nós recebemos como um dom de Deus na nossa vida. Quanto mais eu orei no Espírito, mais essa fé me foi dada. Eu lembro que quando eu estava no início da minha caminhada, desenvolvendo meu ministério, comecei a aprender a orar em línguas. E o Espírito Santo ele me conduzia a orar por pessoas enfermas, pessoas com problemas em ossos, coisas desse tipo, caroços desapareciam. E eu, naturalmente, no meu coração, eu tinha até tremor, medo de orar por algum enfermo. Eu ainda tinha alguns impasses dentro de mim, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de manifestação do Espírito. E o Senhor só falava para mim, ore pelas pessoas. Ore por ela. E eu colocava a mão e orava, as pessoas eram curadas. Eu falava, meu Deus. E quando as pessoas falavam que estava curado, eu mesmo não acreditava. Eu falava, é sério mesmo? Eu disse, eu estou curada, sumiu mesmo. Eu falei, é sério? As pessoas falavam, eu estou curada. E aquilo ali me acrescentava mais fé ao meu coração natural, né, na nosso ambiente natural, para acreditar. E cada vez mais eu fui exercitando e fui vendo que aquela fé era edificada dentro do meu espírito e o poder de Deus era transmitido para as pessoas na área da cura, nas áreas da profecia, da palavra do conhecimento e nos outros dons do Espírito, porque orar em línguas afeta todos os dons do Espírito. Grava mais um princípio do que eu tenho. Por que eu tenho que orar em línguas? Porque afeta todos os dons do Espírito. Se você já tem dom de cura, se você tem dom de milagre, se você tem dom de profecia, de palavra do conhecimento, interpretação de língua, quanto mais você orar em línguas, vai edificar a sua fé, edificará os dons do Espírito Santo que já foi te dado. Os dons do Espírito da minha vida fluem tranquilamente, quando Deus quer me usar, flui naturalmente e com grande poder. Por quê? Porque eu estou sempre me edificando meu espírito, mantendo meu espírito em comunhão com o Espírito Santo através da oração em língua. Consequentemente, os dons se tornam ainda mais poderosos e eficazes. Glória a Jesus por isso. Outro princípio, por que você tem que orar em línguas? Porque a oração em línguas trará a sabedoria de Deus a vocês. Quanto mais orei em línguas, mais sabedoria e revelação foi dada ao meu espírito. Mais unção de sabedoria, mais unção de revelação e de conhecimento, ela vinha sobre mim conforme eu orava em línguas. Eu simplesmente começava a interpretar a palavra de Deus sem precisar de dicionário e ninguém que me ensinasse, porque o próprio Espírito edifica o nosso espírito sobre a nossa santíssima fé na palavra de Deus. Ele codifica a palavra dentro de você e quando você começa a ler com o seu entendimento natural, né, a mente do seu espírito é ativada. E de alguma maneira muito sobrenatural, nós não temos como explicar isso, a revelação ela surge dentro de nós. Nós passamos a entender o que nós não entendíamos antes. Então, orar em línguas vai ampliar a graça de Deus de sabedoria e revelação sobre a sua vida. Outra coisa muito importante, orar em línguas vai ajudar a mortificar os sentidos da sua carne e as suas emoções. A oração em línguas, ela trabalha diretamente no nosso espírito para controlar o nosso lado emocional. Eu vou fazer um próximo vídeo aí, vocês podem acompanhar também, sobre as emoções e o espírito. E o perigo que existe entre as emoções e o nosso espírito e como nós temos que manter o equilíbrio.
Mas agora encurtando para vocês, a oração em línguas ajuda a manter o equilíbrio do seu espírito, amém? E ajuda a subordinar as suas emoções ao seu governo espiritual. As emoções, elas começam a ser tratadas, porque elas são muito variadas. Geralmente você está sentindo amor por uma pessoa, daqui a pouco tu sente qualquer coisa que faz o contrário, qualquer ataque nas suas emoções, você já sente que já perdeu aquele amor pela pessoa, entende? Aquele sentimento se vai, você daqui a pouco sentir um sentimento de conflito, de guerra e etc. dentro do teu coração. Então é muito perigoso a questão das emoções, e a oração em línguas ela vai ajudar a controlar esse lado emocional e quebrar o jugo que afeta o coração e a mente. Porque quando você entra em oração em línguas, você entra em um estado de paz. Esse estado, essa paz que excede todo entendimento, como diz Efésios capítulo 3, essa paz ela vai fluir para dentro da mente e do coração. É uma coisa sobrenatural. E uma outra coisa muito importante, até as pesquisas de os grandes cientistas dos Estados Unidos que fizeram pesquisas sobre a oração em línguas, eles realmente verificaram que a oração em línguas ela libera serotonina para o nosso corpo. É o hormônio da alegria e do bem-estar. Ela libera até um outro hormônio que eu não me lembro no momento o nome. Esse hormônio também é muito importante para a cura do corpo, para a saúde do cérebro e de todo o nosso funcionamento do nosso organismo. Então é muito importante você orar em línguas, porque ela mexe com uma região do seu cérebro onde produz esses hormônios. E isso vai diretamente afetar o seu corpo. Glória a Jesus por isso. Mas quanto mais oramos em línguas, podemos ter força no espírito e justiça no espírito para se levantar contra as obras da carne. Quando o diabo estiver te sediando, te atacando seus pensamentos, atacando suas emoções, tentando trazer pecado contra a sua vida no meio da tentação, ore muito em línguas, ore até que a tentação vá embora. Porque Satanás, ele não suporta quando nós começamos a orar em línguas, porque ele sabe muito bem quem está orando através do nosso espírito, que é o Espírito Santo. Então, quanto mais você persiste na oração em línguas, você vai conseguir ver além das suas emoções no momento da tentação e no momento da guerra espiritual. Orar em línguas vai te ajudar a romper contra a sua carne e submeter ela ao governo do Espírito. E vai mortificar as emoções, os nossos sentimentos serão sempre bem controlados e podemos ouvir claramente a voz do nosso Espírito e também a voz do Espírito Santo.